Bom dia, povo de Deus. Amém? Por isso, eu estou lembrando quando o pastor Emerson me chamou para o Ministério Infantil, e eu falei assim, não, me dá 2 semanas. Ele falou, já está predestinado, está determinado, decida agora. Eu falei, então tá bom, vou me render ao Ministério Infantil, mas para mim tem sido um privilégio caminhar com as crianças ali no Ministério, até porque eu quero aqui, pode ser que aconteça lá no Ministério Infantil, quando as crianças estão ali naquele momento, eles têm um culto, então eles aprendem a cultuar. Então pode ser que o seu filho ali fique um pouco de vergonha de poder entrar naquele espaço, porque ele não conhece ninguém, mas aos poucos ele vai fazendo amizade e vai se ambientando ali, e ele tem um momento que ele vai aprender a cultuar. Então quando eles estão conversando na hora do culto, eu falo assim, ó, quem está me ouvindo bate uma palma, aí eles batem uma palma. Então pode ser que se eu perceber que tem alguém conversando, eu faça isso aqui, tá? Tem alguém conversando, tem alguém me ouvindo? Bate uma palma, só para conectar com vocês. É uma estratégia que a gente usa lá. Então é assim, ó, na hora da palavra lá nós falamos assim, ó, ninguém vai no banheiro e ninguém bebe água. Então é só lá, gente, que acontece isso, tá? Então aqui não precisa ter essa regra toda. Precisa, pastor? Não, né? É bom, então tá bom. Irmãos, então agora no momento da palavra, ninguém banheiro, ninguém água, tá? Vamos manter o padrão do Ministério Infantil. Pediram para o pastor do Ministério Infantil vir pregar, né? Vai ter que aguentar agora aqui. Então, é um privilégio trazer a palavra para vocês, porque é um desafio o Ministério Infantil. Quando você começa a contar a história de Davi, eles falam, eu sei essa história. E eles atravessam você e falam assim, eu sei quem é essa história. Então pode ser que ao ouvir sobre o que você vai ser ministrado nessa manhã, você fala, esse salmo eu conheço. Mas há um renovo da parte de Deus para o nosso coração todas as manhãs, amém? Por isso, então quero pedir para que você abra os seus ouvidos para aquilo que o Senhor quer falar. Ele é soberano para tomar o seu lugar aqui e falar ao nosso coração, independente de quem esteja aqui na frente. Isso que os nossos ouvidos precisam se atentar. Então, antes de qualquer outra coisa, queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no Salmo 90. Nós vamos ler ele completo. Salmo 90. Enquanto vocês abrem, quero agradecer aqui a presença dos meus pastores, amigos, meu amigo Lucas, pastor Delei, pastora Vanessa, pastor João está por aí. O pastor João está por aí, acho que está escondido. O pastor João é o pastor que me ganhou para Jesus. Então está todo mundo aqui que faz parte da minha história. Obrigado pela vinda de vocês. Salmo 90 diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens, porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza, eles são como sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de ti as nossas maldades, e à luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob tua ira, nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor conforme o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão de teus servos. Sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos e tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar? Pai, mais uma vez estamos diante da sua palavra, ela que tem poder para transformar a nossa vida, ela que tem poder para reorientar as decisões que temos tomado ao longo desse tempo,
ela que tem poder para iluminar as decisões, os nossos passos. Oramos para que mais uma vez ela nos traga entendimento daquilo que o Senhor quer de nós. Assim nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final do ano, último domingo do ano. E que delícia saber que em todo esse ano Deus esteve conosco. Amém? Por isso, seja nas conquistas, seja nos momentos desafiadores, em todo o tempo Deus está conosco. Nós acabamos de cantar isso, Deus está aqui. E essa certeza nós podemos ter em todo o tempo. Quando chegamos ao final de um ano, é interessante porque fazemos algumas reflexões, né? Olhamos para o final do ano e lembramos que em janeiro fizemos promessas de que iríamos para a academia. Quem conseguiu cumprir a promessa de janeiro, levanta a mão aqui, deixa eu ver. Santo Deus. A promessa que não tomaria mais refrigerante, levanta a mão quem conseguiu cumprir, está até hoje. Aleluia, aleluia. Quantas promessas fizemos em janeiro, chega dezembro e a gente fala, meu Deus, eu prometi tantas coisas para mim lá atrás e parece que eu não consegui cumprir. Final de ciclos, a gente reflete mais sobre a vida, né? O livro de Eclesiastes nos fala que a casa de luto tem mais proveito do que a casa de festa, porque nós estamos diante de uma finitude, e nós paramos para observar. Se você já participou, se você já esteve presente em um velório de uma pessoa que morreu de acidente, você sai daquele velório dirigindo bem mais devagar, não é verdade? Você passa a refletir mais. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Por quê? Porque você carrega essa reflexão. Final do ano é assim. Quem está com expectativa de começar a fazer academia em janeiro? Eu acordei hoje de manhã, minha esposa falou, não vou contar a promessa que você fez. Mas ela fez uma promessa, eu falei assim, eu vou pregar sobre isso, não quero te expor. Nós temos em finais de ciclo essa expectativa, né? Expectativa sobre os janeiros. Quantos janeiros nós começamos com tanta ênfase, com tanta força, mas chega lá em fevereiro, mal termina janeiro e nós estamos descumprindo as nossas promessas. O texto que nós lemos fala, o salmo que nós lemos é de autoria de Moisés. É o salmo mais antigo que tem. O livro dos salmos são 150 salmos e eles são divididos em 5 livros. Dentro do livro dos salmos nós temos essa divisão. Cada divisão ali narra uma fase do povo de Israel. O Salmo 90 inicia o 4º livro. Moisés está escrevendo na sua 3ª fase da vida. Se eu pudesse aqui de forma didática explicar as fases da vida de Noé, eu explicaria em 3 P's, em 3 letras P's. A primeira fase da vida de Moisés é a fase que ele é o príncipe do Egito. São seus primeiros 40 anos que ele tem ali, e ele vive no Egito, na sua primeira fase, como um príncipe, aprendendo a ser alguém, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele está aprendendo ainda sobre a vida, ele está aprendendo, ele acha que sabe muita coisa. Sabe a vida de adolescente? Que eles já se acham o máximo, porque eles estão indo para a faculdade, porque eles tiraram carteira, e aí os pais olham e falam assim, já é um homenzinho, né? E aí eles começam a viver essa fase tão linda da vida, achando que são o máximo. E nós falamos, não sabe nada. Essa primeira fase da vida de Moisés explica um pouco para nós que nós somos assim. Estamos aprendendo ainda a viver. Eu não vou falar assim porque eu já passei da primeira fase de Moisés, né? Não sou um príncipe do Egito e não estou também na primeira fase da idade dele. A segunda fase, o segundo P da vida de Moisés, é a fase que ele foge do Egito e ele vai ser pastor lá das ovelhas do seu sogro, Jetro. Ele vai agora viver uma vida comum. Moisés, nessa segunda fase, ele aprende a ser ninguém. Sabe quando você começa a pagar boleto? Você fala, meu Deus, eu achava que eu dominava e agora estou percebendo que não é bem assim as coisas, não é? Já sai da faculdade, começa a chegar boleto para pagar, a mentalidade muda. Moisés agora está numa outra fase, a realidade da vida está começando a sentar. A adolescência é a fase que nós nos achamos estrelas, nós nos achamos que o mundo gira ao nosso redor, tudo é em relação a nós. Se chegamos a algum lugar e a pessoa não nos cumprimenta, meu Deus, o que será que a pessoa tem contra mim? Às vezes ela não dormiu direito, queridos, eu posso falar isso com propriedade. Às vezes ela não dormiu direito, tem nada a ver com você. Às vezes foi um dia mal dela, e você passou exatamente na frente dela, e por isso que ela não te cumprimentou. Está tudo certo?
Então na segunda fase de Moisés agora, ele está vendo essa fase profissional, oculta, sem muito brilho. Ele lembra da fase que ele está ali no Egito, que ele viveu no Egito, mas agora está numa outra realidade, cuidando de ovelhas, até que Deus o encontra. E ele vai viver a terceira e última fase da vida dele, a fase como peregrino, a fase quando ele passa a viver em tendas, porque depois de tirar o povo de Israel, ele começa agora a habitar em tendas, se movendo rumo à terra prometida. Então pode ser que o versículo 1 que nós acabamos de ler, e quero ler novamente com você, não faça sentido porque você mora numa casa de alvenaria fixa, mas para Moisés não. Olha o versículo 1. Opa, a folha mudou aqui, gente. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quando ele fala, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, essa palavra significa morada, habitação eterna. Moisés olha para Deus, ele olha para as casas que ele mora, ele olha para as habitações feitas de tenda, tão passageiras, tão vulneráveis, e ele fala, diante de tanta vulnerabilidade, o único lugar seguro que eu posso estar é a tua presença, Deus. Não há outro lugar que eu consiga permanecer e estar seguro, se não for na presença do Altíssimo. Sabe que o Salmo 91 também vai dizer isso? Benditos são aqueles, bem-aventurados são aqueles que descansam à sombra do Onipotente. Moisés está dizendo no Salmo 90, Senhor, eu estou olhando para as minhas gerações, lembrando disso, e o Senhor permanece sendo o mesmo em todas elas. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, todos eles não tinham uma morada fixa para estar, mas o Senhor era essa morada eterna para cada um deles. O Senhor era esse lugar fixo onde nós podemos recorrer. Em um mundo de instabilidades, queridos, nós precisamos olhar para aquilo que é permanente. Em um mundo de tantas mudanças, nós precisamos recorrer para aquilo que nunca muda, para aquele que nunca muda. O tempo muda quem nós somos, não é verdade? Para alguns o tempo faz bem. O pastor Delei pode muito bem dizer sobre isso. Quem estiver com raiva de mim, pede fotos minhas para ele. Ele vai mandar muitas lindas fotos minhas. Para alguns o tempo faz bem, mas para outros, nem tanto. O tempo muda quem somos, não é verdade? Você não é mais o mesmo de janeiro. Algumas experiências da sua vida aconteceram, que você já começou a mudar de postura, de pensamento, de ideia, de comportamento. Você mudou. Você pode não perceber, mas encontra um amigo seu que faz tempo que você não vê. Ele fala, fulano, quanto tempo que eu não te vejo? Você está mudado, até medo de perguntar, mudado como? Não é? O tempo tem essa capacidade para nos mudar, mas não muda quem Deus é. É esse olhar que Moisés está levantando. Essa primeira verdade que eu quero levantar aqui, que eu encontro nesse texto, é que para Deus não existe dezembros. Deus é eterno, os dezembros para Deus não existem. Como assim? Você está dizendo que Deus despreza o que acontece em dezembro? Não. Estou dizendo que nós temos uma agenda que nos pressiona. Quantos têm ainda demandas para entregar até o final de dezembro? Quantos têm ainda relatórios para fazer até o final de dezembro? Nós estamos pressionados pela agenda. Deus não. Deus não anda correndo para dar conta de atender todos os seus pedidos até o final do ano. Quem sabe você fez essa oração. Deus, o ano está acabando e meu pedido do cartão de oração ainda falta um. Deus vai olhar para nós e falar, e? O Deus soberano não anda pressionado com nossas agendas, e Ele não fica refém dos ponteiros do nosso relógio. Como diz essa frase, Deus não está pressionado pela nossa agenda, Ele não está refém aos ponteiros do nosso relógio, Ele sempre agirá no tempo certo, segundo a sua vontade. Há uma vontade soberana de Deus para mim e para você, e é sobre ela que nós devemos nos render. Não fique pressionando a Deus. O convite de Deus é de contemplarmos quem Ele é. Moisés, ele inicia esse salmo reconhecendo essa grandeza. Moisés está na terceira fase da sua vida agora. Ele está olhando para as pessoas que estão morrendo no deserto. Você bem deve saber que havia uma promessa há uma promessa do povo sair do Egito e possuir a terra prometida. Mas devido à sua rebeldia, eles morreram no deserto. Uma geração está morrendo no deserto. E diante dessa geração se acabando no deserto, Moisés passa a refletir.
Se a primeira reflexão que nós temos é de um olhar voltado para a eternidade de Deus, de um Deus que o tempo não muda, de um Deus que não anda pressionado com as nossas agendas, com um Deus que é soberano e governa acima de quem somos, daquilo que temos feito, nós podemos então confiar em um Deus que, independente do que estamos fazendo, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Somos nós que precisamos de transformação, irmãos. Somos nós que precisamos ser mudados. E é isso que Moisés olha, ele fala nesse texto, no versículo 3 e 4, quando ele olha para a brevidade do homem. Ele diz, o homem é um sopro, e essa é a segunda verdade que nós encontramos aqui. O homem é o sopro. Olha o versículo 3 e 4. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens, porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Nós usamos uma frase muito parecida, né? Há uma frase que nós ouvimos muito, e é, preciso aproveitar hoje, porque não sei se o amanhã vai acontecer. Só que essa frase, ela é usada muitas vezes para justificar atitudes inconsequentes. Eu preciso fazer, tem que aproveitar a vida. Eu preciso viver o meu hoje, porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Então eu vou aproveitar mesmo. Atitudes inconsequentes. O amanhã pertence ao Senhor. Hoje é presente para nós. Mas Deus sempre tem um amanhã. Quem sabe esse ano foi um ano de percas, de pessoas queridas que nós vimos partir. Para elas, o amanhã não foi aqui. Para elas, o amanhã já está diante dele. Ele está no amanhecer que nunca vai acabar. Essas pessoas estão no amanhecer em um lugar onde o sol não precisa mais existir, porque ele se faz presente naquele lugar. Essa esperança que carregamos diante da brevidade da vida, nós precisamos olhar para nós com esse olhar. Quando Moisés faz esse contraste da eternidade de Deus e olha para a brevidade do homem, ele repousa nessa segurança. Na segurança que o que temos para viver é hoje. São os limites que a vida nos impõe. Você percebe como nós estamos sendo encorajados a viver sem limites? As frases do momento são, rompa seus limites. Você não tem limite. Faça, aconteça, viva, vá, você pode, você consegue. É uma vida sem limite, no qual nós não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer amanhã. Amanhã a Deus pertence. São frases que parecem soar como algo divino e até parece bíblico, mas não tem nada de bíblico nisso. O amanhã realmente pertence a Deus, mas o coração que pronuncia isso, muitas das vezes, não está confiante em um Deus soberano para o dia de hoje. Os limites que eu e você temos são para abençoar a nossa vida. Estava conversando com uma pessoa no meu trabalho, e nós trabalhamos com crianças, né, na educação, e ela incomodada, porque ela não conseguia desenvolver uma situação específica com uma criança lá, e ela se viu limitada. Diante de tudo que ela estudou, diante de tudo que ela se preparou, diante de tudo que ela já viu, ela chegou numa situação e falou assim, olha, me causa até um mal-estar, porque eu não consigo resolver isso. E eu falei para ela, acalma seu coração. Tem limites que Deus nos dá para reconhecermos que somos limitados e necessitamos dele. Tem limites que Deus colocou na minha e na sua vida para a gente aprender a reconhecer mais a Deus. Tem limites que foram colocados na minha e na sua vida que são lembretes. Opa, eu sou o Deus eterno. Você é um sopro. Para mim, Deus falando, para mim o ontem, 1000 anos foi como o dia que passou, mas para você é um dia de cada vez. Os nossos limites, queridos, são alertas para nos fazer render-se diante de Deus. Às vezes começamos a fazer e realizar tanto, que as realizações ocupam o nosso coração e tentam destronar quem Deus é. Ele é soberano, e Ele está reivindicando esse lugar de soberania dentro de nós. Quem sabe você está aqui nessa manhã, repensando em como foi o seu ano, e tantos limites que você se deparou ao longo dele. Mas esse convite que nós temos nessa manhã, é para lembrarmos quem de fato somos, limitados, condicionados a depender do Senhor. Quem sabe
aquilo que passamos ao longo desse ano necessitou mais de tempo diante de Deus, reconhecendo que precisamos dEle. Nós estamos muitas vezes, de forma errônea, apresentando as nossas listas para o Senhor e querendo que Ele faça a nossa vontade, enquanto deveríamos orar e falarmos: Senhor, qual é a Tua lista para a minha vida? O que é que o Senhor tem para a minha história? O que o Senhor tem para 2025? O que o Senhor quer da minha família em 2025? A brevidade da vida, queridos, nos faz parar de criarmos casos de divisão uns com os outros. Sabe aqueles amigos que não conversam mais porque, não sei, você vai perguntar, não sei o que aconteceu. Estão divididos, brigados, qual que é o motivo? Não sei, ele parou de falar comigo. E você não procurou ele para conversar? Não, deixei acontecer. A gente precisa voltar e refletir sobre a brevidade da vida para valorizar os relacionamentos. Quantos cafés nós marcamos e não comparecemos? Né, Nayara? Quantos cafés nós marcamos? Quantas vezes marcamos almoço em família e temos tantos compromissos que negociamos esse tempo tão necessário? Se você tem tão pouco tempo, você valorizaria muito mais as pessoas que estão ao seu lado. É por isso que Moisés faz essa oração no versículo 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Se você soubesse quanto dia te resta, no que você aproveitaria? Se você soubesse exatamente quantos dias faltam para você se encontrar com o Senhor na glória, com quem você investiria esse tempo? Com quem você desfrutaria esse tempo? Vocês percebem como nós estamos distraídos tanto com as telas? Percebe que o momento com os nossos filhos, eu me coloco nesse lugar. Quando me vejo, estou respondendo pessoas à distância e desprezando as pessoas que estão do meu lado. Às vezes, na tentativa de manter conectado, de atender todas as demandas, porque a gente vive pressionado por essa agenda e por esse ponteiro do relógio, nós deixamos de aproveitar de fato o pouco que temos com as pessoas que realmente deveríamos viver. Você já parou para pensar nisso? Essa reflexão que Moisés faz, muito apropriada para um tempo como esse, Natal, Ano Novo, nós nos reunimos e aquela festa, e aquele momento tão precioso, mas por que deveríamos esperar chegar o final de um ano para vivermos um tempo como esse? Por que precisamos de tantos apetrechos em cima da mesa, sendo que o melhor da mesa é quem está conosco nela? Por que tantos enfeites, sendo que a maior beleza que podemos encontrar é a sinceridade de um coração que precisa de um dos outros? Quantos olhares sinceros nós temos quando deixamos as nossas telas e passamos a olhar um nos olhos dos outros? Passamos tempo realmente ouvindo o que o outro tem para dizer. Eu quero confessar um pecado aqui. Eu ouço todos os vídeos em 2.0. Então tem pessoas que vão conversar comigo, eu tenho uma vontade de que tivesse esse recurso dos 2.0, porque eu estou perdendo a paciência de ouvir as pessoas do jeito que elas são. A gente se habitua a ouvir, assistir, a viver no modo 2.0 que nos causa canseira quando a gente está vivendo natural, no normal. A vida está andando tão acelerada, que esse texto quer nos trazer, olha, os nossos dias são poucos, é um sopro. O que faremos desse sopro? Quando Moisés faz essa análise, essa observação, me lembra muito de uma geração que anda sem limites. Estou falando das crianças, não, também, mas não necessariamente delas, mas de uma sociedade que diz, faça tudo o que você quiser, viva tudo o que você tem dentro do seu coração, viva sem os limites que foram impostos sobre você. Quem sabe, a gente está vendo uma geração cansada, porque eles estão cansados de viver na força do seu próprio braço, estão tentando encontrar sentido na vida dentro de si mesmo, mas nunca encontrarão. E é por isso que essa geração cansada, essas pessoas cansadas, têm um convite de Jesus para ela: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Há descanso para todos que estão cansados dessa vida agitada. Há descanso para todos aqueles que estão pressionados pelo tempo e pela agenda e que agora entendem que os ponteiros do relógio precisam agir em nosso favor. Precisamos viver das prioridades da nossa vida. Eu quero caminhar para o terceiro ponto e último.
E eu queria convidar você a ler o versículo 13 junto comigo. Eu vou ler o versículo, eu quero que você, se você tiver alguma coisa para anotar, anota esse versículo para você. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos seus servos. Moisés faz essa oração e ele fala: Senhor, volta-te para nós. Estamos vivendo em uma situação, em um tempo aqui, estou vendo meu tempo partindo, acabando, Moisés falando, e eu sinto a necessidade de dizer: Senhor, volta-te para nós. Mas a carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, responde essa oração de Moisés. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus veio até nós. Ele veio até nós. A oração de Moisés foi respondida. O Deus infinito se condicionou aos limites humanos para nos trazer vida eterna. Foi isso que ele fez. Tão grande demonstração de amor temos. Ter vindo o eterno se condicionar na fragilidade de um bebê. Nós temos um bebê em casa. E eu fico imaginando o Deus que criou todas as coisas em um corpo tão frágil como o de um bebê. Nós queremos nos tornar super-heróis, homens fortes, mulheres decididas, empoderadas. Mas o Deus de toda a criação se tornou menino para nos levar para aquilo que realmente importa, para a eternidade. Eu queria convidar você a refletir sobre isso, sobre o tempo que temos, sobre o tempo e como administramos cada um dele, sobre a vida, a forma como temos vivido a nossa vida, como temos nos relacionado uns com os outros. Tenho 3 dicas que pego desse texto. A primeira dica é: aproveite o tempo com o Senhor do tempo. Por que não passar tempo orando com o Senhor, junto com o Senhor? A semana de clamor é um convite para nós rendermos o nosso ano diante dele. Mas não pode ficar somente restrito a isso. Não podemos usar a semana de clamor como uma prática habitual de começo de ano, só para iniciarmos o ano bem. Confundirmos como alguém que também pula as ondas, que faz os seus patuás para poder ter um ano abençoado. Precisamos desenvolver uma vida de oração. Passar tempo com o Senhor do tempo. É nesse lugar que o nosso coração é realinhado. É nesse lugar que o nosso coração encontra sentido para a vida. É nesse lugar, é com Ele, habitação eterna, refúgio, aonde nós podemos descansar. Nós vamos encontrar sentido. Segundo conselho que quero deixar aqui: invista tempo em quem você ama. Nunca é tempo desperdiçado quando você passa um tempo sem fazer nada ao lado do seu filho. Um tempo quando você olha nos olhos dele. Um tempo que você aproveita com as pessoas que realmente fazem parte da sua história. Invista tempo. Pegue esse sopro, essas areias que caem das nossas mãos, como o tempo que passa, e aplique no lugar que tem um retorno duradouro. O último conselho, quero caminhar para o final: não perca tempo, viva para a eternidade. A vida só faz sentido quando todo o nosso coração está realinhado para a eternidade. Eu quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Que essa mensagem desperte o seu coração para sair daqui e mandar uma mensagem para quem faz tempo que você não manda. Que essa mensagem te desperte a procurar alguém que você precisa reconciliar. Que essa mensagem te desperte a dar um abraço forte no seu filho e a investir tempo necessário para que o teu coração se derrame sobre o coração dele. Que essa mensagem te desperte a aproveitar todo e qualquer tempo para dizer que você ama a pessoa amada.